Bem-vindo a mais um artigo da InBet. Hoje vamos ver como prever empates. Mas antes de passarmos ao artigo, o nosso algoritmo de cotas justas InBet, um sistema de entradas automáticas, está a revelar-se muito bom no que toca a prever empates, com mais de 21 unidades somadas apenas neste mercado, talvez uma boa ferramenta para trabalhar empates, não achas? Ao contrário de desportos de maior pontuação, como o rugby ou o futebol americano, e segundo as estatísticas de futebol, um jogo tem uma chance significativa de terminar empatado. Neste artigo, a nossa equipa vai mostrar-te como prever e quais os jogos que têm a maior probabilidade de terminar empatados. Será mais fácil falar do que fazer. Aproximadamente 24% dos jogos da Premier League terminaram empatados entre a época de 2013-14 e a época de 2017-18. O resultado mais comum foi 1-1, 42% de todos os empates, seguido por jogos em branco, 32%, e 2-2, 22%. Portanto, os empates representam cerca de um quarto dos resultados da Premier League durante uma época. São também um componente importante das apostas feitas nos mercados de handicaps. Intuitivamente, é mais provável que haja um empate entre duas equipas de habilidade relativamente igual, uma vez que o estádio tenha sido considerado nos cálculos. Um candidato ao título que receba uma equipa mais fraca terá geralmente a probabilidade implícita de um empate em aproximadamente 14%. Se forem duas equipas medianas do meio da tabela, as probabilidades de empate aumentam para aproximadamente 30%. Isto confirma-se ao usar a tão famosa distribuição de Poisson em duas equipas nominalmente escolhidas. Embora uma abordagem de Poisson subestime de certa forma a probabilidade de um empate ocorrer no futebol ao exigir um ajuste, a metodologia é relativamente simples e eficiente. Considerando um jogo da Premier League onde uma média de 2,5 golos são esperados serem marcados entre duas equipas semelhantes. Neste cenário, cada equipa vai marcar uma média de 1,25 golos por jogo. A distribuição de Poisson estima que ambas as equipas têm uma probabilidade de 29% de não marcar. O mesmo significa que a probabilidade desajustada do jogo acabar 0-0 é encontrada pela multiplicação dessas duas probabilidades juntas. 0,29 vezes 0,29, que é igual a 0,08. O empate 1-1, de acordo com os atuais dados da Premier League, tem uma chance maior de ocorrer. Quase 13%. Depois de calcularmos estes números para todas as linhas de empate possíveis, as probabilidades de 0-0, 1-1, 2-2 e daí em diante, são somadas para obter a chance geral de um empate num jogo da Premier League entre duas equipas equilibradas. Neste exemplo e sem qualquer correção para explicar o pequeno desvio de Poisson da realidade, previu-se um empate por volta de 27% das vezes. Se a probabilidade de duas equipas aparentemente equilibradas acabarem empatadas é corretamente avaliada, a capacidade de marcar golos de cada um dos lados é infelizmente pouco analisada ao prever empates. Menos golos previstos num jogo leva inevitavelmente a uma maior probabilidade de cada equipa marcar menos golos individualmente. A probabilidade de uma equipa não marcar num ambiente menos propício a golos, onde o total de golos esperados no encontro seja de apenas 2,2, aumenta de 0,29 do caso passado para 0,33. Isto, por sua vez, aumenta a possibilidade do jogo acabar com um 0-0 de 0,08 para 0,11. Aumenta igualmente a probabilidade de empate não ajustado cumulativo para mais de 0,29. Portanto, selecionar jogos que sejam mais prováveis de terminar em empate inevitavelmente leva-nos a equipas de qualidade semelhantes e que mostrem uma boa tendência defensiva e uma fraca capacidade concretizadora. No entanto, ser capaz de identificar estas perspectivas de empate não é garantia de que essa probabilidade aumentada não tenha sido levada adequadamente em consideração no preço disponível. Também é importante saber que uma equipa que exibe extremos de desempenho, mesmo ao longo de uma época, podem se tornar menos extremos no futuro. Uma equipa pode parecer ser uma especialista em empates, ao ter jogos com poucos golos, mas a persistência deste traço pode ser sobrevalorizada e empates futuros podem parecer ter valor, onde ele na verdade não existe. As equipas da Premier League que estiveram envolvidas em mais empates durante 2006 e 2016 foram as típicas equipas do meio da tabela, tais como o Stoke, o West Brom e o Aston Villa. Em grupo, estas equipas tiveram em média de quase 16 empates por época. Ao comparar com a média da Liga durante este período, que era um pouco menor que 10. No entanto, na época seguinte, o número de empates produzidos por estes potenciais especialistas de empate caíram de 16 para pouco mais de 10, muito perto da média da Liga.
Um desfecho semelhante aconteceu com equipas de muito sucesso. Manchester City, United, Tottenham e Chelsea pareciam evitar empates como resultado final. Ao empatar uma média de menos de 5 jogos por época numa campanha, também eles regrediram na temporada seguinte. Tiveram uma média de 8 empates entre eles, mais perto da média da liga de 10 empates. É essencial entender os fatores que podem contribuir para os empates nos jogos de futebol. Apesar de qualquer regressão em relação a uma média menos extrema deva ser considerada como o cenário ideal da época se aproxima. Vale também a pena considerar as ocasiões onde um empate é mutuamente benéfico para ambas as equipas, principalmente na principal liga italiana. As 5 maiores ligas de futebol da Europa e a Liga dos Campeões têm uma percentagem parecida de jogos a acabar em empates, sendo que nenhuma delas diverge muito da média de 23,40% de todas as ligas. Como resultado, os apostadores devem ter cuidado ao colocar muita ênfase na liga em que o jogo decorre e, em vez disso, focarem-se nas equipas individuais dos jogos. E não te esqueças, para teres acesso a estatísticas exclusivas em mais de 250 ligas, junta-te gratuitamente à nossa plataforma e leva as tuas análises ao próximo nível. Temos também o nosso algoritmo de cotas justas que te pode ajudar com os empates, pois utiliza estatísticas avançadas para prever os resultados dos encontros e fazer entradas automáticas. Registra-te agora gratuitamente em inbet.pt apenas com o teu e-mail, para teres acesso a tudo.